Fala pessoal, esse é o segundo vídeo a respeito do Air Cooler da Cooler Master, o MA620M. É um Air Cooler muito robusto e eu fiz também um outro vídeo com ele com um unboxing, então se você gosta sobre esse assunto de tecnologia, quer saber mais sobre isso, ou então está interessado em adquirir esse produto, acompanha aqui, eu vou deixar o card e aí você pode ver mais o que é que tem dentro da caixa e saber também a minha motivação de compra. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer a instalação dele e os testes de desempenho para saber se ele realmente é muito melhor do que um Cooler Box padrão que a gente tem no computador. Então, se você está a fim de saber mais sobre isso, acompanhe esse vídeo, vai ser bem bacana. Muito bem, pessoal, aqui no computador eu vou realizar um teste de estresse do processador, inicialmente utilizando o Cooler Box padrão comum, que é o que eu tenho atualmente, e vamos comparar com o Cooler A da Cooler Master e ver se a diferença realmente é tão grande. Aqui em Fortaleza, a temperatura está em torno de 27 graus, e vamos testar agora e ver como é que está o desempenho com o estresse, utilizando o potencial máximo do processador. Bom, nós podemos ver que a temperatura está em torno de 69 graus, a mínima foi 60 e a máxima 75. Isso é porque nós não estamos utilizando basicamente nada do processador, muito pouco. Eu utilizo um Core i7 4770K, que o clock básico dele é de 3.5 GHz, e eu tenho um pequeno overclock que leva ele para 3.9 GHz aproximadamente, que é o que mostra aqui também no sistema. Nós estamos tendo utilização de menos de 10%, que oscila um pouco do sistema, e as temperaturas também a gente pode ver aqui no AIDA, que estão em torno de 52, 60, enfim, vamos ver como é que fica agora no estresse. Vamos iniciar agora. Bom, acabamos de iniciar o teste, a temperatura já teve um pico para 99, a utilização do processador está em 100% e já estamos tendo queda de desempenho, CPU throttling, e as temperaturas aqui, ó, tudo atingindo a proximidade de 100 graus Celsius. Aqui 97, 99. Então a mínima aqui ficou em 59, que era anteriormente, e agora atingiu o pico máximo de 100 graus Celsius. A utilização do processador está 100%. Estamos tendo queda aqui de desempenho, olha, caindo bastante. Um caiu para 1005 MHz, então foi uma queda bem significativa. Aqui ó, a queda já foi para 3.2 e está oscilando bastante. Nós podemos ver que estamos tendo queda em torno de 8% até agora. É uma queda bem significativa para um teste que ainda não completou nem um minuto, né? Então, nem um minuto de estresse e nós já tivemos tudo isso acontecendo. Eu vou parar o teste por aqui e em seguida vamos comparar agora com um teste com o Cooler Master MA620M.
Muito bem, pessoal, após o teste com o Cooler Box padrão, agora nós vamos fazer um teste já utilizando o novo Air Cooler da Cooler Master, o MA620M. Eu estou aqui também com o HW Monitor, monitorando as temperaturas, o AIDA64 Extreme, o gerenciador de tarefas, mostrando também como é que está o desempenho atual, e aqui o teste de estresse que nós vamos fazer. As temperaturas estão bem equilibradas, a mínima foi de 39 graus, e o pico máximo que ele atingiu foi 56, então está uma temperatura muito boa, de funcionamento padrão, utilizando muito pouco do processador, mas vamos fazer agora o teste de estresse. Vou iniciar ele agora. Muito bem, o processador atingiu 100% de utilização, o pico de temperatura agora foi para 78, mas ainda está bem equilibrado. Observe que ainda não tivemos CPU throttling, mesmo com 100%. Isso já é muito bom, porque com o Cooler Box padrão, a gente mal iniciava o teste, ele já dava CPU throttling e baixava demais o desempenho. Nós ainda temos aqui um desempenho muito razoável, tudo estável. O processador ainda está em potência máxima, não está tendo redução de desempenho por conta da temperatura. E está indo muito bem, muito bem. Vamos completar agora próximo de 1 minuto. A temperatura máxima que ele atingiu foi apenas 78 graus, que é uma temperatura ainda muito aceitável. E o desempenho está muito bom. Vamos deixar ele aqui agora alguns minutinhos e vamos ver como é que ele se sai depois de algum tempinho. Muito bem, pessoal, estamos aqui já próximo de completar 10 minutos de teste. Não tivemos nenhum CPU throttling. Isso é muito bom. A performance do processador continua em 100%. O clock não reduziu. Isso é muito bom. A temperatura está equilibrada e o pico máximo que alcançou foi apenas de 80 graus, que ainda é uma temperatura muito aceitável e o desempenho está muito bom. A oscilação dele aqui ainda está entre 60 e 70. A mínima foi de 34 graus. Então o sistema permaneceu extremamente estável. Muito bom. Muito bem, pessoal, chegamos agora às minhas considerações finais. Vocês puderam acompanhar no vídeo os testes de desempenho e os resultados foram excelentes, dentro do esperado para um Air Cooler tão robusto, né? O processador funcionou com carga máxima em 100%, não tivemos CPU throttling, que é a queda de desempenho em virtude da temperatura atingir níveis críticos. Então, nesse caso, como o nosso pico foi de 80 graus, que é muito aceitável, uma temperatura de funcionamento bem tranquila, o processador funcionou em desempenho máximo durante muito tempo, então não apresentou nenhum tipo de queda de desempenho. O resultado foi excelente. Então, em relação ao Cooler Box padrão, que obviamente não tem como comparar, né? São padrões muito diferentes. O outro nós tínhamos queda de desempenho assim que eu liguei. Eu não sei se já havia algum tipo de problema na pasta térmica ou se realmente esse modelo de Air Cooler não dava conta de um processador funcionando com overclocking e em carga máxima. Então é de se esperar realmente que ele houvesse perda de desempenho. Mas nesse Air Cooler da Cooler Master, o MA620M, os resultados me atenderam muito bem. Eu fiquei muito satisfeito, atingimos desempenhos excelentes, sem queda de desempenho, então foi tudo bacana. Se você está pensando em adquirir esse tipo de produto, eu recomendo, desde que você encontre por um preço aceitável. Antes da quarentena, a faixa de preço dele estava por volta de 500 a 600 reais. Eu comprei há 2 semanas atrás por mais ou menos uns 700 reais. E hoje, por volta mais ou menos da Black Friday, eu andei pesquisando o preço dele e ele já estava por volta de 900 ou até mesmo a mais de R$1.000. Então, nessa faixa de preço, eu já consideraria em relação à compra, sabe? Eu acho que você deveria optar por outras opções, porque se você busca exclusivamente desempenho, há diversos outros modelos que têm desempenhos similares ou até mesmo melhores, né? Nós temos o exemplo aí do Noctua, que é também um Air Cooler muito bem conceituado no mercado. Tem também o Deepcool Assassin 3, que são Air Coolers que possuem 2 fãs, ou seja, são muito grandes e muito robustos. Então, se você estiver pesquisando e buscar realmente algo focado apenas em desempenho,
eu recomendo você pesquisar essas outras opções, tá? O que me motivou a comprar esse modelo específico, em grande parte, estava em relação ao visual, que para mim, pessoalmente, me agradou bastante. Ele tem um visual muito discreto em relação a outros air coolers robustos, ou seja, você não consegue nem mesmo ver a fan, porque fica dentro da estrutura dele. Ele tem um visual bem clean, e apesar de ter os LEDs, né, mas ele fica num visual muito bacana dentro do gabinete. Isso me agradou bastante. Então tem que pesar isso, né, em totalmente desempenho ou um desempenho com beleza. Então eu optei mais por essa medida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então até mais e tudo de bom.